Processo de firmar bem as estacas. Queridos, eu sei que todos nós estamos num processo, amém? Quantos aqui entendem isso? A gente nunca sabe tudo, não é verdade? Sempre a gente falta aprender mais um pouquinho. Ou tem algum super intelectual aqui, que veio assim, enviado do céu mesmo aqui, um anjo de Deus aqui. Passa a mão nas costas do seu irmão, vê se ele tem um anjo aí, vê se ele tem uma asa aí. Se tiver uma asa, ele foi enviado de Deus aí. O pastor Antônio que fala isso para mim. Amém, queridos? Querido, quando nós falamos de processo, né, é dar continuidade àquilo que a gente, né, começou a fazer para Deus, quando a gente conheceu o Senhor, quando a gente começou a aprender das coisas de Deus na classe Nova Criatura. Você passa pela classe Nova Criatura, você passa lá pela classe Caráter de Cristo. Quantos aqui já passaram por essa classe? Sim, tremendas, né? E a gente vai aprendendo tantas coisas dentro dessa classe, e há um processo na nossa vida como os cristãos. E quando a gente fala de firmar bem as estacas, nós estamos falando de firmar bem a nossa vida no reino de Deus, amém? Quantos concordam comigo? Então, queridos, eu sei que muitas das vezes a gente encontra dificuldade naquilo que a gente está fazendo durante a caminhada que você está fazendo no Evangelho, e você começa a encontrar uma certa dificuldade, e muitas das vezes passa um pensamento pela sua cabeça: vou parar por aqui porque eu não vou conseguir, e isso não é para mim, e muitos desistem no meio do caminho, não é verdade? E quantas pessoas você conhece que já desistiram no meio do caminho? Então a gente precisa buscar a viver esse versículo na nossa vida, a cada dia, no reino de Deus, cravando bem as estacas, né, da nossa vida espiritual diante da presença de Deus. Queridos, não é fácil, não é fácil. Eu sei que quando eu me converti, eu pensava assim: puxa vida, vou falar para os meus amigos que agora eu sou um cristão. Os caras vão me chamar de careta, os caras vão falar que eu agora eu vou andar de terno, de gravata, e os caras vão começar a me zoar. E eu, por algum tempo na minha vida, na minha caminhada, eu escondi um pouco de falar, né, que eu era cristão. Mas sabe o que acontece? É algo que Deus deixou para todos nós, para que a gente pregue esse evangelho, né, aos quatro cantos da terra. Esse evangelho tem que ser pregado, você tem que pregar, eu tenho que pregar esse evangelho. E eu me recordo que na primeira noite que eu me converti, eu no outro dia de manhã eu fui para a firma para trabalhar, e eu me lembro que o Espírito Santo já começou a habitar na minha vida, sem eu mesmo saber. Rapaz, você sabe o que era um cara mentiroso para poder ficar em casa? Era eu antes de me converter. Garotão, queria jogar bola, queria ir para o baile, e eu escondia a essência de Cristo na minha vida. Mas naquela noite, na primeira noite que eu me converti, eu me lembro que eu fui pressionado pelo Espírito Santo de Deus de pedir perdão, né, ao médico que eu mentia para ele. E eu chego na sessão, né, do meu trabalho, né, e saí, apanhei fui no escritório, apanhei um número para mim poder ir até o consultório para me se consultar. Mas não era uma consulta que eu queria. Eu queria era pedir perdão a ele de tantas mentiras que eu falei para ele. E Deus começou a pressionar, né, me pressionar, porque já começou um processo na minha vida e eu precisava de liberar aquilo. Queridos, quanto menos eu esperava, né, eu me deparei dentro da sala do médico, sentado na cadeira do paciente, e ele
com o bloco e a caneta, fala assim: o que houve, Gilson, dessa vez contigo? Eu falei: doutor, aconteceu algo muito diferente dessa vez. Mas que é algo diferente? Você está doente? O que houve? Eu falei assim: não, doutor, eu não estou doente, não. Eu aceitei a Jesus. Ele falou assim: o quê? Eu falei assim: eu aceitei a Jesus na minha vida. No segundo dia, querido, eu que estava pensando naquela noite que eu tinha me convertido, o que eu vou falar para os meus amigos do futebol? E Deus me coloca diante de um médico. Logo de cara, diante de uma pessoa que tinha assim, uma hierarquia bem acima da minha vida, porque ele era um médico e eu era um funcionário de uma firma. E eu me lembro que, quando eu comecei a falar para ele, ele virou para mim e falou assim, ele já estava com um bloco na mão assim, e a caneta para já assinar, uma receita para mim, para passar o medicamento. E eu sei que, naquele momento, eu falei para ele: não, doutor, não estou doente, não. Ele empurrou o bloco e a caneta colocou na mesa e falou para mim assim: fala para mim desse Jesus. E agora, um dia, eu nunca tinha aberto a Bíblia na minha vida. Falar para um médico de Jesus, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, aquilo para mim foi um desafio maior. E Deus, é assim que Deus faz. Há um processo na nossa vida que Deus quer tratar. Tem coisas na nossa vida que Deus quer tirar, Deus quer fazer com que você rompa esses limites que tem te travado, para que você possa lá na frente gerar frutos, e frutos com qualidade. E eu comecei a falar para ele: olha, eu me lembro que o pregador falou assim, assim, assim. Eu estava numa vigília, eu me converti num culto da tarde, dos jovens. Aí o jovem falou assim: vai ter uma vigília lá em Nova Marília. Eu falei assim: eu estou dentro. Já saí do culto, me converti, já fui direto para a vigília. Eu nunca mais esqueci que nessa vigília era na congregacional lá tinha um poço, parece que a irmã que morava lá, ela era cega, caiu dentro do poço, uma história assim, eu nunca mais esqueci disso. Quase 30 anos atrás. E, queridos, eu comecei a falar daquilo que eu tinha ouvido falar na vigília durante a noite. E o médico me ouviu. E no final eu pedi perdão a ele pelas mentiras que eu falei para ele. Aí ele falou assim: Gilson, vai para casa. Me deu mais um dia para mim ir para casa. Doutor, eu não quero dia. Não, vai para casa. Você falou umas palavras tão bonitas aqui. Vai para casa descansar. Você passou a noite na vigília. E Deus começou a tratar na minha vida, tirar aquela timidez, logo de cara com o médico. E às vezes nós somos pressionados, às vezes o Espírito Santo quer nos levar a gente a um outro nível, e a gente está com medo, você está todo travado, porque você está pensando: não, isso não vai dar certo. E para mim, aquele momento ali, querido, foi um momento assim que Deus começou a deslanchar algo na minha vida. Porque, queridos, se você parar para pensar, a Bíblia nos fala que se a gente crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e quem? A tua casa. E se você não tem essa vocação de você querer falar do amor de Jesus, falar daquilo que Deus tem para você, você vai travar o que Deus tem de bênção para a tua família. Então eu comecei a botar aquilo em prática. Primeira coisa que eu fiz, no outro dia que eu vim do médico, foi falar para minha mãe: você agora vai dar dinheiro para pastor, né? É isso que você quer falar para mim? Eu falei: mãe, não é isso, calma mãe, deixa eu te explicar. Não, pode falar, eu sei, agora você vai ficar andando atrás de pastor, dando dinheiro para pastor. Mãe, calma. Pois ela me chama do meu pastor, meu pastor. Ela é fiel no dízimo. Pois ela fala assim, eu chego na casa dela, ela e meu pai, ao invés de me chamar de Gilson, fala: o pastor chegou. Meu pastor. Poxa, eu fico até assim meio constrangido de ouvir meu pai me chamando com 87 anos de meu pastor chegou. Inclusive amanhã eu vou lá para ministrar a ceia para eles. Então, queridos, isso é tão lindo, você ver o que Deus tem para fazer na tua vida, porque você colocou em prática aquilo que Deus tem para você.
Queridos, eu quero que você abra a tua Bíblia no livro. Uma vez eu estava pregando sobre a vida de Paulo. O que Paulo faz é tão lindo, né, no seu evangelho. Então, eu estava falando, até o pastor Antônio, eu estava pregando uma vez lá em Jardim Anhangá, perto de Caxias. E o pastor Antônio estava comigo. O pastor Antônio falou assim: Gilson, eu nunca tinha parado para prestar atenção nessa palavra. Então, é sobre algo que você tem que fazer, você tem que dar continuidade naquilo que Deus começou na tua vida. Então a gente entende que Paulo, ele passou por um processo com os cristãos muito sério, que Paulo perseguiu o cristão, você conhece essa história. E quando Paulo se encontra com Jesus, a história de Paulo muda. E Paulo ali, Deus tira as escamas dos olhos de Paulo, aquela coisa toda, e ele começa o seu trabalho no reino de Deus. Queridos, eu quero falar uma coisa para você que é algo tão lindo e importante, é que você tem que ter essa vontade dentro de você querer promover alguma coisa no reino de Deus. Fala para o teu irmão assim: meu irmão, você tem que promover alguma coisa no reino de Deus. Certa vez eu ouvi o pastor Odilon pregando uma palavra que ele diz assim: a arte de promover. Cara, que palavra que o pastor Odilon ministrou. Então, o que acontece? Quando você vai, né, trabalhando no reino de Deus, você está formando pessoas que vão ser pessoas que vão pegar o teu código genético e vão fazer aquilo que você está fazendo. Eu sei que hoje eu estou já um pouco cansado, já assim, né, de tanta batalha, mas eu sei que na nossa caminhada, na época do Missão Celeste, né, pastor Antônio está ali, ó, o pastor Isaías está lá do outro lado, mas a gente trabalhava intensivo, e era algo tão precioso, tão gostoso, né, de se fazer no reino de Deus. E hoje a gente deixa mais com os jovens, fazendo a obra de Deus andar. Não que a gente está parado, a gente pegou o código, né, do trabalho no reino de Deus, e a gente passa para vocês isso, porque é como se fosse assim, uma arte de promover alguma coisa na vida de alguém. Você precisa se reproduzir em alguém. Amém, queridos? Abra a tua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 18. Diz assim no versículo 1: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Coríntios, e lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, a sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo se aproximou-se, fala comigo, se aproximou-se. Você tem que se aproximar de alguém. Paulo se aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhavam, pois a profissão deles era de fazer tendas. Queridos, Paulo encontra com Áquila e Priscila, recentemente chegado da Itália, e Paulo começa um processo na vida desse casal de reproduzir algo da parte de Deus na vida de Áquila e Priscila. Queridos, quando a gente fala dessa questão de reproduzir, de você passar alguma coisa para alguém, é de você trabalhar na vida de uma pessoa, é de você trabalhar no caráter dessa pessoa, de ensinar essa pessoa o ponto aonde ela pode chegar dentro do reino de Deus, sem que ela pare. Quando você está fazendo isso, você está enfincando bem as suas estacas no evangelho, porque você começou, né, na caminhada, e tem dado continuidade naquilo que Deus está fazendo na sua vida, e na vida de outra pessoa. E agora, queridos, né, a gente olhando para esse processo, a gente vai vendo que há algo tão precioso da parte de Paulo,
de cuidar de Áquila e Priscila, porque ele queria passar as coisas tão preciosas da parte de Deus que ele aprendeu, porque outrora ele era um cara que perseguia os cristãos e matava os cristãos. E Priscila e Áquila começou a trabalhar com Paulo no reino de Deus. Querido, eu aprendi uma frase na minha vida, que eu queria que você falasse essa frase junto comigo. Sucesso, de novo, sucesso só é sucesso quando tem um sucessor bem-sucedido. Agora fala você, vamos lá. Pode ficar melhor. Sucesso só é sucesso quando você tem um sucessor bem-sucedido. Queridos, isso é lindo demais. Agora, nós não nos preocupamos com essas questões. A gente, às vezes, só pensa em nós mesmos. E isso faz com que você se trava no Evangelho. Isso faz com que você não cresça naquilo que Deus tem para fazer na tua vida. E por aí você coloca a estaca, aponteia a estaca e você não dá continuidade. Porque há coisa na sua vida que precisa ser tratada e você não está entendendo o processo de Deus. Para você entender esse processo de Deus, você tem que permanecer debaixo do foco de uma cobertura. Quantos estão me entendendo aqui? Nós temos uma cobertura que é o pastor Ralph. O pastor Ralph, ele tem tratado muito bem de mim, da pastora Angélica, pastora Lisa. E muitas das vezes, hoje eu estava olhando e eu marquei o discipulado da pastora Angélica. Angélica, hoje eu fiquei marcando no relógio. O seu discipulado demorou 1h e 55 minutos. Quase 2 horas de discipulado. Aí eu falei assim, que coisa preciosa. Você percebeu? Percebeu? Pensei que você não tinha percebido. Pensei que... A cobertura, querido, ela serve para apontar o caminho. Queridos, se alguma coisa tem dado certo na minha vida, na vida da Angélica, na vida da liderança, porque nós temos uma cobertura. E Paulo foi a cobertura de Áquila e Priscila, porque eles tinham chegado recentemente da Itália. Imagina a cabeça desse pessoal, que lá, Cláudio, né, o governador, lá mandou que todos os judeus se retirassem de Roma. Você imagine, de repente o cara estava com a sua vida controlada lá, trabalhando, tal, fazendo alguma coisa, mas só que ele era judeu e ele tinha que voltar para o seu país. Aí o que acontece, querido? Quando você encontra alguém no seu caminho que chegou na sua mão para você cuidar, você não pode desprezar dessa pessoa. Você não pode desprezar a vida dessa pessoa. Você tem que cuidar bem dessa pessoa. Você tem que trabalhar na vida dessa pessoa, porque se você não faz isso, você está interrompendo o processo de Deus na tua vida. Fala assim, meu irmão, você não está entendendo. Fala assim, ô cabeção, fala aí para ele. Você precisa entender que o processo de Deus tem que dar continuidade. O processo já está dizendo, é continuidade. Essa palavra é processo. Então, querido, você tem que fazer alguma coisa na vida de alguém, você tem que cuidar, você tem que trabalhar. E nós estamos falando aqui de um recente, daqui a pouco, né, há 2 semanas, vai acontecer um EDD, Encontro de Discipuladores com Deus. E muitas das vezes a gente não quer cuidar de alguém, a gente não quer discipular alguém. E se a gente não faz isso, querido, a gente está travando aquilo que Deus está querendo fazer na tua vida e você não está sendo... na verdade, você não está deixando ser usado por Ele. Então, queridos, Deus chamou todos nós para que possamos fazer com que o reino de Deus cresça e multiplique e cresça cada vez mais.
porque as almas estão aí, e se a gente não cuida, amado, ontem, eu estou aqui, ontem eu recebi um telefonema de uma mãe, me pedindo por favor para mim ir lá visitar o filho dela, e eu estou com o coração apertado, porque isso foi ontem, eu não fui, hoje também não fui, mas eu estou aqui, amanhã eu não posso deixar passar. Ela não marcou dia, não marcou nada, mas ela pediu, por favor, pastor, o senhor pode vir aqui? E sendo que eu sei que, se eu pedir alguém, se eu pedir um dos meus discípulos, se ele tiver tempo, ele vai lá. Mas só que aquela mãe entendeu que tinha que ser o pastor que tinha que conversar com ele. Amém, glória a Deus, mas depois a gente encaminha ele para outra pessoa cuidar. Mas querido, essa é a nossa missão nessa terra, porque se a gente não faz aquilo que Deus tem, né, se a gente não deixar, na verdade, Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida, você nunca vai se reproduzir em alguém. Agora é interessante que quando você pega a visão, você pega o código genético, você vai correr, você vai abraçar, porque você quer fazer aquilo que você entendeu e você precisa de fazer isso. Amém? Quantos estão entendendo? Queridos, esse processo, ele não pode parar. Esse processo, ele tem que dar continuidade. Só assim a casa de Deus cresce, o reino de Deus cresce e nós vamos povoar o céu. Agora, querido, quando Paulo pega Áquila e Priscila e começa a cuidar desse casal, automaticamente eles começaram a entender o processo de Deus para a vida dele. E aquilo começou a queimar dentro do coração de Áquila e Priscila, ao ponto deles falarem assim, meu Deus, isso aqui está sendo bom demais, ser cuidado por Paulo. E ele precisava de passar aquilo que ele estava recebendo para frente. Vamos mais à frente um pouquinho. Olha só o que aconteceu. No versículo 24, vamos ver o que aconteceu aí. Nesse meio tempo, chegou em Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado quem? Apolo. Quem está acompanhando aí comigo? Lá no versículo 24, no mesmo livro. Chamado Apolo. Homem eloquente, poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e escrevia com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. E ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, olha só, aonde os dois já entraram. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram consigo. Olha só, o mesmo processo que Paulo faz com Áquila e Priscila, agora Priscila e Áquila está fazendo com quem? Com Apolo. A necessidade, querido, da gente se reproduzir, da gente fazer aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, de acontecer lá na frente. E muitas das vezes a gente pensa que você, né, ou eu não vamos chegar lá, eu não posso fazer isso. Amado, essa palavra que eu não posso, que eu não sou ninguém, meu irmão, isso é um perigo. Muitas pessoas usam essa palavra para não fazer aquilo que Deus tem. Querido, você pode sim, porque a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que... Então Priscila e Áquila entendeu esse processo, eles queriam se reproduzir na vida de Apolo. E querido, é algo tão interessante que Apolo era um cara inteligentíssimo, mas só que ele só ouviu falar do batismo de João, de Jesus, que João batizava lá no Rio Jordão. Ele nunca tinha ouvido falar do batismo com o Espírito Santo. Priscila puxa esse cara, mais Áquila, para perto dele e começa a falar dessas coisas para ele. Querido, isso é tremendo. Isso é tremendo. Você precisa se reproduzir, você precisa de querer passar o que você está recebendo da parte de Deus para a vida de alguém. Você não pode deixar isso morrer dentro de você, isso apodrecer aqui dentro. Você recebe tantas ferramentas poderosas no discipulado, no grupo familiar, e você pode passar isso para a vida de alguém, queridos.
Hoje nós cuidamos do pastor Antônio, o pastor Antônio está lá em Teresópolis. Cuidamos da pastora Flávia e do pastor Isaías, que estão indo para Santo Aleixo. Cuidamos do Diego e a Daniele, que está lá no Bonneville. E recentemente agora vai para Suruí. Então, queridos, você tem que reproduzir em alguém. E queridos, e eles têm o mesmo código. O que o pastor Ralph tem nos ensinado, a gente tem pego o mesmo código do pastor Ralph. Quando o pastor Ralph foi embora para Cabo Frio, foi um desafio para mim e a Angélica dar continuidade. Porque você vem num processo de crescimento na igreja, a igreja crescendo, multiplicando, e de repente já pensou o seu pastor presidente que está ali fazendo esse processo todo, ele sai e deixa você. O que você tem que continuar a fazer? Tudo aquilo que ele estava fazendo para que a igreja continue crescendo. Se começar a reduzir, eu já vou começar a ficar preocupado, porque eu não estou pegando aquilo que eu era para ter pego, divisão com a minha cobertura. Queridos, essa palavra que você fala assim, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade para discipular ninguém, para cuidar de ninguém. Meu irmão, se Áquila e Priscila fossem olhar para a vida de Apolo, um cara inteligente, um cara eloquente, a Bíblia fala sobre isso aqui, acabamos de ler sobre isso aqui. Querido, você vai ficar limitado. As suas estacas, ela não vai se aprofundar. Você precisa aprofundar as suas estacas. Quantos estão entendendo aqui? Está bem claro, querido? Estou sendo claro para vocês? Agora também tem uma coisa que às vezes impede a pessoa de crescer, a pessoa de avançar. É um certo orgulho. Às vezes as pessoas, ela se acha que ela não precisa de ninguém para ajudar ela. Ou ela se acha, né, que já é conhecida de muitas coisas, não precisa ninguém ensinar. Amados, isso é um grande erro na vida de uma pessoa. Uma certa vez, né, eu vi o professor do seminário da pastora Angélica, um tempo que a Angélica fazia o seminário, lá em São Gonçalo, e o professor falava que tinha um amigo que ele sempre falava assim, ele falou para ele, né, eu sempre me achei o máximo, eu sempre me achei o máximo. Aí esse professor, ele é um pastor, ele perguntou, e agora depois que você se converteu, como é que você entende isso? Ele falou assim, agora eu não acho que eu sou o máximo, eu tenho certeza que eu sou o máximo. Orgulho, querido. E às vezes, nós não crescemos devido a essas coisas todas que acontecem na nossa vida. Meu amado, se eu parar um pouquinho de fazer aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, querido, eu vou travar todo o processo daqui por diante. Imagina que se eu e a pastora Angélica saísse daqui agora, e quem seria o nosso sucessor aqui? Eduardo e Simone, vamos colocar assim. Simone e o Eduardo vai ter que se virar, ele vai ter que dar continuidade nessa obra. O que eu venho fazendo aqui com o Sérgio aqui, Eduardo, você vai ter que aprender a falar de todas as línguas de obra, meu irmão. Você vai ter que dar o seu jeito. E Simone vai ter que aprender a falar a língua da Angélica, e enquanto a gente está numa missão. Não, amado, não, isso não vai acontecer não, né? Bom, não sei se Deus queira. Mas a continuidade tem que permanecer, queridos. Então você chega no grupo familiar, recebe o alimento, comidinha, e ali você para, você trava. Fala assim, agora eu estou abastecido. Meu amado, mas nós não estamos aqui só para preencher o nosso ego. Nós precisamos desvaziarmos de nós mesmos e se enchermos do Espírito Santo de Deus, para que as estacas, né, da nossa vida espiritual no reino de Deus estejam bem enfincadas para a gente fazer essa obra continuar. O evangelho não pode parar enquanto Jesus não tocar essa trombeta aí e voltar e buscar a tua igreja. A gente precisa dar continuidade no reino de Deus. Então, queridos, né, eu já estou encerrando. É rápido porque hoje, né, a hora já está um pouco avançada. Eu
Espero que eu consegui passar aqui alguma coisa para você dentro dessa questão do processo de você dar continuidade àquilo que Deus começou na tua vida. Você não pode parar. Nessa noite você está aqui, você vai sair daqui com essas palavras e você vai falar para o Senhor: Deus, eu preciso permanecer firme, cravando bem as estacas no teu reino. Queridos, você tem uma cobertura, você não está sozinho. O pessoal de Teresópolis tem a cobertura do pastor Antônio, o pessoal, né, do Bonneville tem a cobertura da Célia e do Diego que está lá, né? E, amado, você aqui em Magé tem a cobertura minha, da pastora Angélica, né, o pastor Isaías, a pastora Flávia que está aqui também. Você tem cobertura. Agora, querido, nunca se limite, queira se reproduzir, queira reproduzir em alguém. Quantos aqui nessa noite estão entendendo essa palavra e quer botar isso em prática? Você não pode deixar isso apodrecer dentro de você, que você tem aprendido de Deus. Você não pode deixar. Queridos, essa semana, eu até quero orar, né, aqui antes, eu quero orar, e eu recebi 2 notícias para mim essa semana que eu fiquei assim um pouco meio abalado, mas eu sou muito feliz porque Jesus está no controle. E nós também vamos orar pela vida da Cristine, que a Cristine está lá em Teresópolis, que ela se sentiu mal e eu acho que o Israel foi para lá levar lá em Teresópolis. Mas eu quero te falar de 2 experiências que eu passei essa semana. Eu fui para o retiro e meu pai não estava sentindo muito bem das pernas. E minha mãe falou que ele já estava sentindo dificuldade para caminhar, que ele tinha levado uns 2 tombos. E quando eu chego do retiro, a minha mãe falou para mim que o meu pai, ele está com as pernas fracas e não consegue mais andar. Aí eu sentei na beira da cama, olhei para as pernas dele, botei a mão na perna dele, falei assim: quantas vezes essas pernas trabalharam para sustentar as nossas vidas? Eu fiquei pensando comigo, hoje meu pai está aqui em cima da cama que não consegue mais andar. Querido, por que eu estou falando isso? Porque nós somos jovens hoje, mas amanhã você não vai poder sair de cima de uma cama. Deus permita que isso não venha acontecer com você, nem comigo, mas nós vamos ficar velhos. E eu glorifico a Deus porque meu pai tem 87 anos, ele só não está podendo andar, mas vai conversar com ele, a mente show de bola. Meu filho, meu dízimo está aí, tá? Você pode levar para mim meu dízimo? 87 anos. Eu fico até constrangido de chegar lá, pegar o dízimo dele. Parece que eu estou indo lá, né? Eu fico assim, dá vontade de chorar. Mas é a fidelidade. E a fidelidade é que tem feito com que ele se prolongasse os dias dele na face dessa terra. E muitas das vezes a gente não entende essas coisas. A gente pensa que Deus só é fiel na gente naquilo que a gente quer ver no material. Mas Deus quer te abençoar na tua saúde, querido. E a outra notícia foi que quando eu sento na cama assim, sentado do lado do meu pai, a minha mãe falou que a minha tia estava me procurando muito essa semana, porque ela está com um problema na perna e ela não pode mais andar também, que a perna está doendo muito, e ela decidiu acortar a perna. Aquilo para mim foi muito difícil. E ela estava querendo conversar comigo, porque ela queria passar para a nossa igreja, porque a igreja, eu não quero, amado, eu não quero assim, mas a igreja não tem nem ido lá levar a ceia para ela. E ela estava me procurando desesperada, e eu soube que ela já está no hospital lá no Rio, internado. E ontem eu pedi o telefone do meu primo, que é para me ligar para ele, para me descobrir. Amados, tem pessoas precisando da gente, e às vezes a gente não quer se reproduzir. Ah, isso aqui não presta mais, não vale mais, então deixa para lá. Não é assim não. Não é assim não. Nós temos testemunho muito
assim importante em nossas vidas, eu e a pastora Angélica, de pessoas que para elas já não estavam mais em nada, para elas já não tinha mais jeito, e nós demos continuidade no discipulado. Não, você vai vencer, você vai romper, você vai romper. Deus tem uma obra, e hoje estão junto com a gente, são os nossos discípulos, e está aí somando no reino de Deus como uma bênção. Queridos, você precisa se reproduzir em alguém. Pega essa palavra, coloca isso no teu coração. Enquanto você hoje pode andar, você hoje pode caminhar, e você pode fazer a vontade de Deus, enquanto você pode, amado, pegar essa palavra que Deus tem ministrado no teu coração, o que você tem feito? Não podemos parar, não podemos parar. Precisamos de cravar as nossas estacas e dar continuidade, para que elas fiquem bem firmes no reino de Deus, porque quando Jesus voltar, Ele vai pedir conta a você. Ele vai pedir conta. Quantos nessa noite quer se reproduzir em alguém? Quantos quer ter um sucessor bem sucedido, muito mais bem sucedido do que você? Faz assim com a tua mão, fica de pé, querido, e eu quero orar por você. Eu não vou fazer apelo para você vir aqui na frente, não. Eu quero orar por você aí mesmo no teu lugar. Você precisa entender que você pode sim se multiplicar em outro. Você pode sim ser uma bênção na vida de alguém. Você pode se reproduzir. Se você chegar em casa, pegar esse livro de Atos, capítulo 18, você começa a ler esse livro, você vai descobrir tantas coisas gostosas, e muitas pessoas colocando obstáculos e coisas tão pequenas para não fazer aquilo que Deus tem para fazer de coisas grandes na tua vida. Você pode sim, você é alguém tão especial para Deus, você é alguém importante para esse ministério, você é importante para a obra desse Deus dentro dessa cidade, na cidade onde você mora. Deus quer te usar, querido. Deus quer te fazer um vaso na cidade onde você mora, no bairro onde você mora. Deus quer te fazer um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Você precisa entender isto. Amados, se Jesus voltasse agora e pedisse conta a gente daquilo que Ele colocou em nossas mãos. E eu quero falar uma coisa antes de orar. Se aqui nesse lugar, querido, essa palavra que eu falei para você, e você está aqui nessa noite como um convidado que nunca entregou a sua vida a esse Jesus, Jesus quer fazer esse processo na tua vida também. E tem gente aqui que quer cuidar de você. Alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Eu quero orar por você. E certamente você vai ter alguém aqui para cuidar de você. Se tiver alguém aqui que quer entregar a sua vida na mão de Jesus, falar assim: olha, eu preciso de entender essa palavra, e eu quero ser cuidado por Jesus. Se não tem, queridos, nós vamos orar também. Senhor Jesus, oh Jesus, esse processo lindo que Tu, ó Deus, deste início em nossas vidas. A Tua palavra diz que, Pai, a obra que Tu começou, Tu és fiel para terminá-la. Deus, e eu quero nesta noite gerar fé, gerar entusiasmo no coração dos Teus líderes, das ovelhas dessa igreja, de todas as pessoas que estão aqui, que Tu és capaz, Senhor Jesus, de terminar a obra na vida de cada um. Senhor, em nome de Jesus, que todos que aqui estão nessa noite possam encravar bem as estacas e decidir a viver do Teu lado, a se reproduzir